Fala pessoal, vamos resolver uma série de potência do começo ao fim. A série de potência que nós temos é a somatória de n igual a zero até infinito de x menos 3 elevado a n sobre 10 elevado a n. Nesse caso específico, nós vamos utilizar o teste da razão. Nós até poderíamos utilizar o teste da raiz, não teria problema, daria certo do mesmo jeito, mas nós vamos escolher o teste da razão. Ao final do exercício, nós vamos dizer qual é o intervalo de convergência dessa série e qual é também o raio de convergência dela. Mas antes de começar, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no nosso canal. Então nós vamos analisar a convergência dessa série, calcular o intervalo de convergência dela e analisar também as extremidades desse intervalo. Para resolver essa série, nós vamos utilizar o teste da razão. E o teste da razão, ele diz o seguinte: dada a série AN, suponha que o limite para n tendendo a infinito de AN mais 1 sobre AN seja igual a um número ρ. Se esse número ρ for menor do que 1, a série é absolutamente convergente. Se ele for maior do que 1, a série é divergente. E se ele for igual a 1, o teste ele é inconclusivo, nada se pode afirmar. Para utilizar o teste da razão, nós precisamos calcular exatamente o módulo de AN mais 1 sobre AN, lembrando que o AN ele já é dado aqui dentro da série, esse termo aqui inteiro é o nosso AN, o AN mais 1 nada mais é do que reescrever o termo AN, porém substituindo todo o N que aparece por N mais 1. Portanto, o nosso AN mais 1 sobre AN fica da seguinte forma: x menos 3 elevado a n mais 1 sobre 10 elevado a n mais 1, tudo isso dividido pelo AN, aí é só copiar, x menos 3 elevado a n sobre 10 elevado a n. Nós vamos trabalhar alguns termos do numerador para poder cancelar com outros termos do denominador. Por exemplo, x menos 3 elevado a n mais 1 é a mesma coisa que x menos 3 elevado a n vezes x menos 3, tudo isso sobre 10 elevado a n mais 1, da mesma forma, é a mesma coisa que 10 elevado a n vezes 10 sobre, aqui nós copiamos novamente, x menos 3 elevado a n sobre 10 elevado a n. Nós podemos cancelar, por exemplo, 10 elevado a n aqui e aqui, e o x menos 3 elevado a n nesses dois termos aqui. E nós ficamos com x menos 3 sobre 10 em módulo. Lembrando que o 10 é um número positivo, então ele pode sair desse módulo como 1 sobre 10 módulo de x menos 3. Avaliar esse limite é quase desnecessário, porém, vamos lá, né? N tendendo a infinito de 1 sobre 10 módulo de x menos 3. O limite não depende de n, então o valor desse limite é o próprio 1 sobre 10 módulo de x menos 3. Esse é o valor do nosso limite. Agora nós vamos analisar a conclusão desse teste, ou seja, se o ρ for menor do que 1, a nossa série é absolutamente convergente. E se ele for maior do que 1, ela é divergente. Então nós queremos que 1 sobre 10 módulo de x menos 3 seja exatamente menor do que 1 para analisar o intervalo de convergência absoluta dessa série. Nós vamos resolver essa equação agora. 1 sobre 10 módulo de x menos 3 menor do que 1. Passando 10 multiplicando o lado direito dessa equação, nós temos módulo de x menos 3 menor do que 10. Como é que nós analisamos essa equação? Se módulo de x menos 3 deve ser menor do que 10, menos 10 deve ser menor do que x menos 3 e, por sua vez, menor que 10. E aqui nós somamos 3 em todos esses termos para poder ter somente x nesse termo aqui do meio. Então, menos 7 deve ser menor do que x, menor do que 13. Está aqui o nosso intervalo de convergência. Se esse é o nosso intervalo de convergência, isso quer dizer que entre menos 7 e 13, a nossa série ela é absolutamente convergente. Nesse intervalo aqui, a nossa série ela é AC. O que nós devemos fazer agora é substituir x por menos 7 e x por 13 lá na série original e analisar se nessas extremidades a série ela continua convergente ou ela passa a ser divergente. Então vamos analisar exatamente esses intervalos. Quando x for igual a menos 7, nós temos a série somatória de n igual a 0 até infinito de menos 7 menos 3, tudo isso elevado a n, sobre 10 elevado a n, que é a mesma coisa que a série de n igual a 0 até infinito de menos 10 sobre 10. Ambos esses termos aqui
elevados a n. Essa série pode ser reescrita ainda como n igual a 0 até infinito de menos 10 sobre 10 dentro do mesmo parênteses aqui, tudo isso elevado a n, que também pode ser reescrito como a série de n igual a 0 até infinito de menos 1 elevado a n. E essa aqui é uma série geométrica e a razão dela é menos 1. Nós sabemos que em séries geométricas, quando o módulo da razão é menor do que 1, elas são convergentes, porém quando o módulo da razão for maior ou igual a 1, essas séries elas são divergentes. No caso, nossa razão vale menos 1, então o módulo dela vale 1, que é igual a 1, portanto essa série ela é divergente. A gente está nesse caso aqui. E quando x for igual a 13, quando x vale 13, acontece uma coisa muito parecida. Quando x vale 13, nós temos a somatória de n igual a 0 até infinito de 13 menos 3 elevado a n sobre 10 elevado a n, que se transforma na série n igual a 0 até infinito de 10 elevado a n sobre 10 elevado a n, que é a mesma coisa que a série de 10 sobre 10, ambos elevados a n, que por sua vez pode ser reescrito como a série de 1 elevado a n, que também é uma série geométrica e que também tem razão maior ou igual a 1, no caso aqui a razão é exatamente igual a 1, então nós temos aqui uma série que é divergente. Terminando aqui a análise do nosso intervalo de convergência, nós sabemos que quando x vale menos 7, aqui nós temos uma série divergente. Então aqui a série diverge. O mesmo acontece quando x vale 13, nós temos uma série que é divergente.